Glória a Deus, queridas irmãs, queridos irmãos, que o Senhor vos abençoe de maneira poderosa. Todos estão ouvindo? Quem quiser poder ligar a câmera aí, pode ligar. Quem puder ligar a câmera, liga a câmera aí para a gente se ver. Todos estão me ouvindo? Todos estão ouvindo? Quem pode dar um sinal aí? Bem rápido. Sim, sim, sim. Certo, certo, ok. Então, nós vamos iniciar. Mais uma vez, quem puder, liga a câmera. Liga aí a câmera, se você não tiver pulando de paraquedas. E nós vamos iniciar agora o nosso estudo sobre por que que nós precisamos de um Salvador, ok? Esse assunto é muito importante para você que quer evangelizar. Você que diz assim, Diego, eu gosto muito de falar de Jesus. Eu gosto muito de falar do amor de Deus. Mas às vezes alguém pergunta assim: ok, vocês creem em Jesus, mas me explica a sua fé, me explica por que que você crê em Jesus. E esse estudo vai abençoar muito a sua vida. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por esse momento que estamos aqui na tua presença. Pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e nos dê clareza para entender aquilo que vamos aprender nesse momento. Nos ajude, Pai amado, me ajuda a expressar com clareza aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração através da tua palavra. Pai amado, meu Deus, abre o nosso coração em nome de Jesus, para que saibamos e compreendamos aquilo que o Espírito Santo deseja nos ensinar. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos levanta em nome de Jesus, aleluia, para que possamos ser um canal de bênção para o nosso próximo, para que possamos, meu Deus, comunicar a tua palavra para o nosso próximo, para que possamos, ó Deus, nos alimentar da tua palavra, pois está escrito no Salmo: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Que essa palavra agora, meu Deus, seja lâmpada para o nosso pé, para que saibamos onde estamos, e luz para o nosso caminho, para que saibamos onde estamos e que saibamos para onde devemos ir e como devemos ir. Ilumina o nosso caminho hoje. E eu peço que o Senhor abençoe esse projeto, Pai amado, da Escola Fogo Santo. Abençoe esse projeto dos estudos bíblicos e que todos nós desfrutemos desses momentos e sejamos alimentados pelo pão vivo que desceu do céu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos iniciar esse momento e o nosso tema hoje é por que que precisamos de um Salvador. A Bíblia diz lá no Salmo, perdão, em Segunda Reis a Bíblia fala que quando o povo de Israel pecou, isso também acontecia na época dos juízes, ok? Mas quando o povo de Israel pecou, na época de um certo rei, a Bíblia diz que Deus levantou um Salvador para ajudar o povo. Então, a ideia de Salvador é uma ideia que todos nós, e que no tempo bíblico sempre houve. Por exemplo, se você está com um problema financeiro e alguém te ajuda, você está com dívida, alguém fala, ó, eu sei que você está com dívida, em vez de você pagar, quer dizer, eu vou te dar dinheiro e você vai me dando pouco a pouco, mas quita essa dívida. O que que aquela pessoa foi para você? Ela foi um salvador. Bem, se você está na água, na praia, e de repente você afoga, Deus o livre,
e tem o salva-vida ali trabalhando na praia, e o salva-vida vem e te ajuda, e te salva, e te tira, ou tira um filho, uma filha, uma sobrinha do meio daquela água, o que que aquela pessoa foi? Ela foi um salvador. Então, todos nós precisamos de um salvador em várias áreas da vida. Só que tem um detalhe: nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós, quando nós vamos evangelizar, nós falamos o que para a pessoa? Ó, Jesus quer salvar você, quer salvar a sua vida, quer transformar a sua vida. Mas como? E por quê? E salvar o quê? Porque se você estiver falando de Jesus, a pessoa tem direito de perguntar, ok, ele é o seu Salvador, ele é o seu Senhor, mas ele te salvou do quê? Jesus nos salva do quê? Por isso precisamos entrar agora na Bíblia, e o meu propósito nesse estudo é que a gente compreenda a nossa necessidade de ter um Salvador. Esse Salvador, ele restaura a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus. Número 2, quando Jesus disse ali na cruz aquela frase bem conhecida, Jesus disse assim: está consumado. Essa frase é uma frase que antigamente nas cartas as autoridades colocavam, vamos dizer, como um carimbo, dizendo assim, quando a pessoa tinha uma dívida: está consumado, tetelestai, que significa aquelas dívidas foram pagas. Só que a dívida da qual Jesus nos livra, claro que ele pode te ajudar numa dívida normal, ok? Mas a dívida é a nossa dívida com Deus. O pecado, o pecado. O pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus para com Cristo Jesus é a graça, a salvação, vida eterna. Vamos para Gênesis 3. Gênesis 3. Em Gênesis 3, você conhece a história? A cobra. A cobra, que na verdade era o inimigo, ou o inimigo usando a cobra, amém? O que que aconteceu? A cobra engana Eva. A cobra engana Eva. Você conhece a história. Só que o homem, olha só que beleza. O homem tinha um jardim ali no Éden. Deus tinha criado tudo com perfeição. Mas em Gênesis 3, nós temos aquilo que nós chamamos de a queda do homem. O homem vivia no estado de glória. Ele ouvia a voz de Deus. Deus vinha visitar o homem. Hoje em dia você vai para a igreja. Sabe como era antigamente? Deus que vinha até você. Hoje em dia a gente vai até Deus através da nossa oração, através de Jesus. Mas antigamente o homem vivia num estado tão de profundidade com Deus que era Deus que vinha visitar o homem. E eu quero profetizar já agora na sua vida que Deus vai te levar para esse nível, amém? Deus vai começar a te visitar, mas você tem que continuar vindo para a igreja, claro. E nós somos a igreja, claro. Mas Deus vai começar a se revelar para você de uma maneira, não só há 10 anos eu vi o Senhor. Há 15 anos Deus falou comigo, não. Diariamente, Adão tinha um horário para ele se encontrar com Deus. Então, eu quero que você, na sua mentalidade, aqui na sua mente, troque a palavra de oração por encontro.
Todo momento que você vai orar deve ser um encontro verdadeiro de um diálogo com Deus. Não só uma tentativa, mas eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que cada oração vai ser um encontro marcado com compromisso com Deus. E Deus vai começar a se revelar se você colocar isso na mente. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios: assim como o homem pensa, assim ele é. Então, para a gente ter experiências novas, precisamos pensar diferente. Então, Gênesis 3, nós temos a queda do homem. O homem estava no jardim do Éden, a esposa de Adão, Eva, comeu do fruto proibido, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e aí a Bíblia diz que a Eva oferece também para Adão aquele fruto. Adão come do fruto e Deus, no horário marcado que Deus tinha com Adão, vem visitar Adão. E Deus pergunta assim: Adão, onde você está? Porque naquele dia, depois que Adão pecou, algumas coisas começaram a acontecer com Adão. Número um, Adão não estava mais no lugar que ele se encontrava com Deus. É isso que acontece quando a gente se afasta de Deus. Antigamente, talvez a gente tinha um horário marcado, nós e Deus, seja qual for o horário, seja qual for o momento, mas você tinha o seu momento com Deus. Mas quando nós não estamos tão bem, Deus, ele é tão fiel que ele vem no horário que a gente tinha com ele. Eu lembro de uma história do meu mentor, que ele falou, que Jesus falou para ele: eu quero me encontrar com você, é, eu não lembro o horário, vamos colocar aqui 7 da manhã. E sabe de uma coisa? Quando deu 7 da manhã, o Senhor Jesus apareceu para ele. Então, quando nós dizemos o culto é 15 horas, eu já errei nisso, sim, mas quando nós dizemos que o culto é 15 horas, Jesus já está lá 15 horas ouvindo a gente falar de coisa que às vezes não é tão edificante. Então, se o culto começa às 15, é 15. Se você falou: Deus, hoje eu vou orar meio-dia, Deus leva tão a sério você que ele te leva mais a sério do que você se leva a sério. Meio-dia ele vai estar lá, porque você tem esse compromisso com ele. Guarde essa experiência, ok? Outra coisa que aconteceu com Adão quando ele pecou, veio um sentimento novo que não existia: medo. A Bíblia diz que Adão ficou com medo quando ele ouviu a voz de Deus e também sentiu vergonha porque ele estava nu. Então, o medo nasceu ali. E a vergonha. Duas coisas que atrapalham muito a nossa vida: o medo de fazer algo para Deus e às vezes até o medo de se encontrar com Deus, porque olha só, Adão fugiu de Deus. Adão fugiu de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, mas fugiu. Mas olha que bonito. Mesmo Adão tendo, mesmo depois da queda de Adão, Adão ainda ouviu a voz de Deus. Isso é sério, hein? Mesmo depois da queda de Adão, Adão ouviu a voz de Deus se aproximando. Deus chega e fala: Adão, você comeu daquela árvore que eu te disse para não comer? E aí vem, Adão fala assim: eu comi da árvore, mas a mulher que você me deu, ela é a culpada. Aí a mulher fala: foi a serpente que me seduziu. Aqui a gente também vê um problema que nasceu naquele dia: colocar a culpa nos outros. Vergonha, medo e colocar a culpa nos outros
por causa das nossas trapalhadas. Quem conhece os trapalhões, né? Então, tudo, nós temos o costume de colocar a culpa no outro. O ser humano sempre procura alguém para ele colocar a culpa. Ah, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é do pastor, a culpa é das ovelhas, a culpa é do presidente, a culpa é. Então, isso nasceu no Éden. Isso é sinal de queda. Quando você começa a colocar a culpa nos outros, é sinal, não é um bom sinal. Quando você vive debaixo de medo, não é um bom sinal. E quando você tem vergonha de tudo e não consegue se desenvolver para o Senhor, isso também não é um bom sinal. Ok? O que acontece ali quando o ser humano, o homem, depois da queda? Deus vai dando sentenças. Adão, a partir de agora, o negócio vai esquentar, Adão, porque você vai comer do seu pão, da sua comidinha, mas você vai suar. Vai ser algo árduo, vai ser difícil. Outra coisa que acontece, a mulher também recebe sentença, uma sentença, né, que com dores darás à luz, né, e que o seu desejo será para o seu marido e assim por diante, né? E aí a cobra, a serpente, também recebeu uma sentença. É daí que vem o pensamento que algumas pessoas pensam, e biblicamente é interessante esse pensamento, que pensava que a serpente, ou pensa-se que a serpente ela tinha duas pernas e dois braços. Por quê? Porque Deus disse que a serpente ela ia se arrastar a partir daquele momento. Então, alguma coisa era diferente na serpente antes. Não vamos ficar imaginando muito aqui, deixa quieto, mas a serpente não era como a gente vê hoje. Alguma coisa era diferente na serpente, ok? Só que tem um detalhe na Bíblia, que a Bíblia diz assim, que a serpente iria se alimentar do pó, do pó. E do que o homem foi feito? Do pó. Significa o quê? Vamos dizer que quando você vive na carne, você está dando pó para a serpente se alimentar e ficar grandona. Quando você vive no espírito, você não está dando lugar para o inimigo. Quem está entendendo? Se você vive no espírito, você não dá munição para o inimigo. Mas quando a gente vive na carne, a gente deixa a cobra ficar mais forte. A gente dá lugar para o nosso inimigo espiritual ter mais força para nos atacar. Então, qual é a solução que está escrito lá em Romanos 8? Romanos 8 está escrito: se pelo Espírito vocês mortificarem as obras da carne, olha só. Então, como mortificar as obras da carne? É procurando viver no Espírito, amando as coisas espirituais, tudo que tem a ver com a piedade. O que é piedade? É tudo aquilo que tem a ver com Deus. Amar as coisas de Deus, né? Amar as coisas de Deus, obedecer a Deus, mas também amar as coisas que envolvem, porque quando você é envolvido pelas coisas de Deus, Deus também te envolve. A Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Quando você se aproxima de Deus, é uma lei espiritual. Deus também se aproxima de você. Hein? Agora, Adão foi expulso do jardim, diz a Bíblia, depois da queda.
E a Bíblia diz em Romanos 3:23, olha só, vai anotando aí, Romanos 3:23, Romanos 3:23, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, olha, pensa bem comigo. Todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. O que isso significa? Significa que Adão, antes do pecado, ele vivia no estado, na glória de Deus. Era glorioso, ele via a semelhança da glória de Deus. Ele via as maravilhas de Deus. Ele estava numa outra dimensão, digamos assim. A vida era diferente, imagina, no Éden, ouvindo a voz de Deus, no meio de árvores maravilhosas criadas pelo próprio Deus, fresquinho. Então, não só Adão pecou, mas o pensamento é o quê? Quando Adão pecou, observe comigo, quando Adão pecou, você estava em Adão. Todo mundo que viria de Adão estava lá dentro. É que nem uma família, é ou não é? Todo mundo que vem de uma família, todos os netos e a filha, está na avó. E quando a avó dá a luz para a filha, vem a filha. Quando a filha dá a luz, né? Tanto é que a Bíblia diz também, comparando com Abraão, que quando Abraão dizimou para Melquisedeque, até os levitas e Jacó e Israel também dizimou para Melquisedeque, dizendo que Melquisedeque é o maior sacerdócio. Porque você, quando você faz algo, você não está fazendo sozinho. Tem outra pessoa fazendo com você. Se você é uma mãe e você faz algo, os seus filhos estão fazendo com você aquilo. É uma lei espiritual, porque você é a líder de casa. Então, vamos aqui agora orar. Senhor, meu Deus, rapidinho, nos perdoa pelos momentos que a gente, sem sabedoria, não somente trouxemos algo não tão bom, não só para nós, mas também para nossa família, Pai. Nos perdoa, Deus, pelos momentos em que nós pensávamos, isso é só eu aqui. Mas a gente carrega uma responsabilidade pela nossa família, pelas pessoas que lideramos, pelas pessoas que estão debaixo de nós, até no trabalho, em todo lugar, Pai. Portanto, nos perdoa nesse momento e nos lava e limpa, limpa, purifica, justifica e cobre-nos hoje com teu sangue, não somente a nós, mas os nossos familiares, e também da parte dos nossos ancestrais, os nossos avós, bisavô, tataravó. Se tem algo do passado que ainda vem tentando nos atormentar, tentando se levantar contra nós, Senhor Jesus, joga por terra hoje, em nome de Jesus. Joga por terra hoje, em nome de Jesus. Todo mal, toda influência maligna, tudo aquilo que a avó fazia, que o vô fazia, que o bisavô fazia, que a bisavó fazia. Pai amado, nós não estamos diminuindo o poder de Jesus Cristo de maneira nenhuma. Não estamos diminuindo o poder da cruz de maneira nenhuma. Mas sabemos que seja geneticamente, que seja espiritualmente, existem influências que desejam se repetir nas histórias das famílias, Pai. Seja doenças, seja vícios, seja coisas estranhas, seja parar um chamado,
seja dívidas. Pai amado, joga por terra hoje e quebra, quebra. Peça para Deus nesses últimos um minutinho. Peça para Deus, Deus quebra no dia de hoje todo mal que estiver se levantando contra a minha vida. Peça para Deus, Ele está te ajudando. Ele está te ajudando no dia de hoje. Ele está estendendo as mãos para você no dia de hoje. Ramando ko palahasti kerihi palamanto e que plou kadali ele flou. Ramando roko dali flandaraia súbia. Senhor meu Deus, cura as famílias, cura os filhos, cura, meu Deus, a mente, cura a saúde, cura a vida espiritual, cura no dia de hoje, Pai amado, em nome de Jesus, vai curando. Cura, meu Deus, faz algo novo na nossa vida. Como está escrito em Isaías 43:19, eis que faço uma coisa nova. Como está escrito em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criatura. Pai amado, nós declaramos essa palavra sobre nós no dia de hoje. Criatura, somos nova criatura, Pai amado. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Novas criaturas em Cristo Jesus. E eu te peço no dia de hoje, Pai, tu sabes onde precisamos voltar, voltar, voltar. Tu sabes, meu Deus, qual é a área da vida do teu filho, da tua filha, em que houve uma separação, uma desconexão. Mas hoje nós te pedimos, Pai, nos conecta novamente, nos conecta novamente na videira verdadeira, pois o Senhor disse que nós somos os ramos e o Senhor é a videira verdadeira. Sara nossa família, não só a que está em casa, mas até o futuro da nossa família enquanto Jesus não voltar. Os netos, bisneto, tataraneto, que seja uma bênção. Profetizamos em nome de Jesus restauração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, lembre dessa parte bíblica. Quando Abraão se encontrou com um homem chamado Melquisedeque, que era um rei, a Bíblia diz que quando ele dizimou, até quem viria dele dizimou com ele. Olha que bonito quando você entrega o seu dízimo. Quem está entendendo? Quando você entrega o seu dízimo, não é só você. Quando eu entrego o meu dízimo, não é só eu, é a Jussara, é o Elias, é a Saraia, é os meus netos. Eu estou, é um depósito de fé que eu também estou fazendo. Amém? Então, irmãos, não só Adão pecou, como todos nós pecamos. E o pecado, a consequência do pecado foi que Adão foi expulso do jardim. E quando o homem foi expulso do jardim, as coisas começaram a ir de mal a pior. Qual é o tema do nosso estudo aqui? Por que precisamos de um Salvador? Você está vendo que as coisas estão esquentando, está ficando difícil. Adão foi tirado do Éden, e agora? Olha só, quando Adão estava no Éden, o problema foi no casamento e diante de Deus, ok? Diante de Deus. Porque eles comeram algo que Deus falou para eles não comerem. Amém.
Só que quando eles saíram do jardim, o problema aumentou. Sabe o que aconteceu? Agora não era só para com Deus. Agora, você lembra da história, né? Caim matou Abel. O problema que estava no casal, agora foi para os filhos. E um irmão ficou com raiva e ódio do outro irmão e inveja. Tá vendo como veio vários sentimentos? Quem tá entendendo? Primeiro veio o medo, a vergonha. Depois, lembra que a gente falou? Medo, vergonha, o que é mais? Medo, vergonha e Culpa. culpa. Dá a entender? Medo, vergonha e culpa. O que veio depois? Inveja. Inveja. Se eu fosse você, anota aí que você vai pregar aí, você vai falar para os outros. Você vai falar para os outros. Amém? Amém. Ahn, medo, culpa, vergonha. No Éden. No Éden. E fora do Éden, raiva, ódio e inveja. Quando Abel ofereceu um sacrifício, por quê? As pessoas entenderam que para se aproximar de Deus de novo, elas iam que elas iam, elas precisariam fazer um sacrifício. Só que no hebraico a palavra sacrifício significa korban, korban, que significa algo que te aproxima. Então, um sacrifício, sempre que você faz um sacrifício, eu fiz um jejum, eu levantei de madrugada, eu fiz um sacrifício para o Senhor, não só foque no sofrimento, que é duro, que é difícil, mas também entenda que todo sacrifício te aproxima de Deus. Quem está entendendo? O sacrifício te aproxima de Deus. Então, o ser humano entendeu. Nossa, eu não estou mais no Éden. O que eu tenho que fazer? Eu preciso começar a oferecer algo a Deus. Olha que bonito. Já que eu não estou no Éden, eu vou oferecer algo a Deus. Só que Deus gostou da oferta de Abel, mas a oferta de Caim, ele rejeitou, diz a Bíblia. E quando Caim viu aquilo, Caim ficou com inveja e com raiva do irmão dele. E Deus veio falar com Caim. Olha só, de novo, Caim fora do jardim e Deus veio falar com ele. E às vezes nós somos cristãos e estamos com um pouquinho de dificuldade de ouvir a voz de Deus. Mas o Caim, fora do jardim, ele ouviu Deus falando com ele e Deus falou assim: Caim, eu tô vendo que o seu rosto mudou. O que você está tramando aí? O que você está planejando aí, Caim? Seu rosto mudou. Aí a Bíblia diz que Deus diz assim: Caim, o pecado está na porta. O pecado está na porta. Se você não parar isso, o mal vai entrar. Caim ouviu, só que depois ele fez um plano. Ele preparou tudo, organizou tudo e foi matar o irmão. Falou: Ô, Abel, vem aqui no campo comigo. Vamos passear um pouco, Abel. E de repente, quando não tinha ninguém por perto,
Caim matou Abel. Significa o quê? Infelizmente, veio o primeiro assassinato. E sabe por quê? Tudo isso só por causa do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E eu não estou falando isso para tirar a esperança de ninguém, mas o tema é: por que precisamos de um Salvador? Irmãs, o tempo passou, e sabe o que aconteceu? Deus teve misericórdia de Caim. Tem pouca pessoa que lembra disso. Porque Caim disse assim: Senhor, agora eu pequei tão feio matando meu irmão que não há perdão para mim. Eu vou ser um vagabundo. Está escrito na Bíblia. Eu vou ser um vagabundo. Mas Deus falou: Caim, eu vou colocar sobre você um sinal. E quem se levantar contra você vai se ver comigo. Então, olha só, Deus mostrou misericórdia para Caim. E a Bíblia diz que o sangue de Abel antes falou com Deus. Alguém me matou. Só que tem dois pensamentos sobre isso, amém? Dois pensamentos. Tem pessoa que diz que o sangue de Abel estava falando, mata o meu irmão porque ele me matou, mata ele. Só que tinha outra que dizia o contrário, que entende diferente, que é o quê? Que Abel, mesmo tendo sido morto pelo seu irmão, o sangue tem vida, tem voz. Pela Bíblia, o sangue tem uma voz. Então, quando alguém é morto num lugar, né? Quando há um assassinato em algum lugar, Deus o livre, aquele sangue começa a falar com Deus. Só que o sangue de Abel, com a voz dele, dizem alguns estudiosos que o sangue não estava falando, mata o meu irmão também como ele me matou. Estava falando, Senhor, tenha misericórdia do meu irmão. Ele me matou, mas ele não sabia o que estava fazendo. Tenha misericórdia do meu irmão. Aí você vai entender, eu vou finalizar aqui, porque esse mês aqui agora vai ser só sobre por que precisamos de um Salvador. E eu quero te dar uma lição de casa já já, ok? Mas guarda isso aqui. Lá na carta aos Hebreus, lá na Bíblia, no Novo Testamento, quando a Bíblia fala sobre Jesus, a Bíblia fala que a voz do sangue de Jesus é mais alta do que a voz do sangue de Abel. Significa que mesmo que o sangue de Abel estava falando, o meu irmão fez mal para mim, julgo meu irmão porque ele me matou. Mas o sangue de Jesus vem e diz: tenha misericórdia deles, ó Pai, pois eles não sabem o que fazem. E Abel foi morto por eles, foi morto por alguém, que foi Caim. Mas eu, Jesus Cristo, dei a minha vida pela humanidade. E eu peço ao Pai que tenha misericórdia desses pequeninos. Tenha misericórdia. Então, o sangue de Jesus, por isso que você precisa do sangue de Jesus na sua casa. Por isso que você precisa do sangue de Jesus sobre você. Faz assim, ó. Faz assim. Faz assim. Senhor Jesus, nós precisamos do teu sangue sobre nós. Senhor Jesus, eu
com toda a minha força. Sem o teu sangue, não posso nada. Mas lembra-te, ó Deus, do sangue que foi derramado na cruz. Vai falando isso para ele. Lembra-te, Senhor, do sangue que foi derramado na cruz. Rabachoribicandaraia. Lembra-te do sangue que foi derramado naquela cruz, no dia em que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim, morreu pelos meus pecados, e com o seu sangue o Senhor me comprou, me libertou. Portanto, no dia de hoje, Senhor, que o teu sangue fale hoje por mim, que o teu sangue fale hoje em favor da minha família, que o teu sangue hoje enfrente todo inimigo espiritual que estiver contra mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O sangue de Jesus tem uma voz. Então, sempre que você disser assim, ó, o sangue de Jesus tem poder, você vai lembrar que tem uma voz que vem com esse sangue. E outra coisa, na Bíblia, sangue é vida. Então imagine que quando você fala o sangue de Jesus tem poder, você está invocando o quê? Você está invocando vida, porque o sangue é vida. Você também está invocando o quê? A voz do Senhor em teu favor. E quem lembra no Egito, quando passou o anjo da morte, qual foi a receita para o povo de Israel? O sangue. O sangue. O sangue na porta e o sangue na janela. Quem está entendendo? E por isso que precisamos de um Salvador. Porque viver sem Jesus é muito perigoso. Nós precisamos do Salvador. Não é uma religião. Ah, eu vou escolher qualquer religião. Ah, que bonito. Deus é um só. Você pode ser muçulmano, pode ser isso. Que maravilha. Não. Só o sangue de Jesus que pode falar por nós. E foi através do sangue dele que ele nos comprou na cruz. Então, sangue é muito importante na Bíblia. Amém? E o que que o nosso Salvador fez? Ele derramou o sangue dele por nós. Ele deu a vida dele por nós. Como lição de casa, nós vamos continuar esse estudo, mas hoje é isso. Amém? Nós vamos nos manter no horário aqui bonito, bonitinho aqui o horário, mas como lição de casa, anota aí, eu quero que você leia a carta aos Hebreus. Hebreus inteiro, não é tanto assim, né? Hebreus. Hebreus inteiro, eu também vou ler, tá bom? Hebreus, carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, né? Dizem que quando você lê a carta aos Hebreus, você começa a amar o Senhor Jesus de uma nova maneira, porque fala muito de Jesus e do sacrifício dele. O sacrifício de Jesus é perfeito. O sacrifício dos homens, não. Eu vou deixar uma chave com vocês aqui. Quando o homem saiu do Éden, foi expulso, ele começou a fazer sacrifício para se aproximar de Deus. Mas Adão, diz a Bíblia que ele teve um filho. E Adão e Eva ficaram felizes. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu um filho. Porque a dor de ter perdido Abel foi muito grande para aqueles pais. E a Bíblia diz que Deus deu um filho para Adão que chamava, se eu não me engano, Enos. Enos.
E olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: então se começou a invocar o nome do Senhor. Primeiro o sacrifício e depois as pessoas entenderam. Não é só o sacrifício, nós vamos ter que começar a orar. Mas não só orar, nós vamos invocar o nome de Deus na nossa vida. Nós vamos clamar e crer que quando nós clamamos a Ele virá e nos ouvirá. É o que está escrito lá em Jeremias 33:3. Clama a mim. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, aquilo que você não sabe hoje, sabe como você vai saber? Se você clamar. Se você clamar. Amém? Por isso precisamos de um Salvador. Vamos fazer aqui uma breve oração, mas eu quero perguntar para vocês: tem alguma pergunta, algum detalhe, alguma observação? Estamos numa aula, amém? Yo solo quiero preguntar, lo primero que leímos era Segunda de Reyes, ¿cuál? Ao quê? Lo del principio. ¿Era Segunda de Reyes qué? E Segunda Reis. ahn, ah, Segunda Reis? Segunda Reis, vou estar Segunda Reis 13. Espera aí, deixa eu abrir aqui para você. Momento. Segunda Reis 13. Segunda Reis 13, versículo 4 e 5, Gracias. ok? Que fala que eles precisavam de um Salvador. Amém? Então eu declaro sobre a tua vida, todos nós aqui, que nós seremos salvadores, não como Jesus, não mistura as coisas, né? Ok? Mas nós temos a responsabilidade de sermos salvadores, de salvar, ajudar alguém. Vida eterna é só com Jesus, amém? Mas você pode ser alguém que ajuda, alguém que salva, alguém que estende as mãos. O Leon perguntou aqui o que que é para ler, Leon? É para ler o livro de Hebreus, Hebreebrief, inteiro, a carta inteira, do início ao fim, tá bom? Mais alguma pergunta? Also, könntest du das auf Deutsch sagen, weil ich habe nicht so ganz verstanden. Ich kann dir eu posso te mandar um WhatsApp se você não entendeu, tá bom, Léo? Tá bom. E que bom que você está aqui, ó, um jovem. A juventude. Calma. Juventude, amém? Ó o Leão. Deus abençoe, Leão. Aí você tem quantos anos, Leão? 13, 14? Also, ich bin 14. 14. Ok, Deus abençoe. Estou estudando, hein? Muito bom, forte isso aí. Tá bom. Vamos orar, fechem os olhos. Fechem os olhos. Senhor meu Deus, Pai amado, como precisamos de um Salvador. Senhor Jesus, talvez o tempo passou, nós cremos em Ti há 5 anos, 2 anos, 15, 20, 30, mas talvez nunca paramos para pensar um pouquinho como é precioso Te conhecer como Salvador. O Senhor nos salvou das prisões espirituais. O Senhor quebrou o jugo que estava sobre o nosso pescoço. E, Pai, Tu tens tido paciência, Tu tens tido amor, e assim como o Senhor nos alcançou e continua alcançando,
Eu creio que o Senhor quer usar o teu filho, a tua filha, para alcançar outras pessoas na família, nas ruas, no emprego, pela internet, onde o Senhor enviar o teu filho, Pai. E eu peço no dia de hoje, Senhor, que o Senhor tire de nós a consequência do pecado, toda a inveja, tira de nós, Pai amado. Toda a ira, tira de nós, Pai amado. Todo medo, toda vergonha de te servir e toda culpa que simplesmente não passa. Culpa do passado, culpa. Mas o Senhor disse, Senhor Jesus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Rabachuribicandaraia súbia. Pai amado, em nome de Jesus, nos fortalece no dia de hoje, nos dá a tua graça no dia de hoje. Pai amado, renova-nos no dia de hoje, Pai, porque precisamos de um Salvador, mas a gente pode levantar a mão e dizer: nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos em Ti, Senhor. Tu és o nosso Salvador, Tu nos salvaste. Quando nós estávamos no lamaçal, quando nós estávamos num charco de lodo, o Senhor tirou a gente do lodo, colocou nossos pés sobre a rocha e colocou um cântico novo na nossa boca. Lá para Sugadai Gezendeli Gezenda La Playata. Pai amado, meu Deus, nos renova no dia de hoje. Renova o nosso amor pelo Senhor no dia de hoje. Renova o nosso compromisso contigo no dia de hoje. Renova a chama para levar o evangelho em nós no dia de hoje. Renova o primeiro amor no dia de hoje e não nos deixe ser como Caim, que matou o próprio irmão. Não nos deixe matar o nosso irmão com palavras, com gestos, com raiva, porque a Bíblia diz que se nós odiamos o nosso irmão, nós somos já homicidas. Tira toda a amargura do nosso coração, limpa o nosso coração. Tira todo mal entendido do nosso meio, Senhor, não nos deixe caminhar com raivas, com inimizades, carregando algo no nosso coração, pois a tua palavra diz: de tudo que se deve guardar, guarde em primeiro lugar o teu coração. Senhor, meu Deus, guarda o nosso coração, purifica o nosso coração, e não só purifica, se tiver um coração triste aqui, Pai. Se tiver um coração triste que perdeu a chama, não a chama de crer, ele crê, ela crê, mas a chama de talvez se perguntar: qual é o plano que o Senhor tem comigo ainda na terra? Qual é o plano que o Senhor tem comigo ainda na terra? Eu quero ver algo bom acontecendo ao meu redor. Senhor, tu estás vendo a tua filha que diz: eu quero ouvir algo bom. São tantas notícias ruins, mas eu quero ouvir algo bom. E o Senhor está dizendo para você: você vai ouvir algo bom de novo. Você vai ouvir boas novas novamente, porque talvez da parte da sua família você só ouve de problema aqui, problema ali, mas o Senhor diz que Ele vai te dar motivo para sorrir novamente. Lama surigedei caçanda laia flo, ramandorokodala flaia súria. Deus vai te dar, Ele vai colocar um novo cântico na sua boca, como está escrito. Também no Salmo 33:3, cantai ao Senhor um novo cântico. Vai haver uma novidade na sua vida. Ame o Salvador, ame. E quando nós finalizarmos, continue agradecendo a Ele: Senhor, muito obrigado, Salvador. Muito obrigado. Se não fosse o Senhor, eu ia ter me afogado como Pedro quando se afogou ali no mar. Se não fosse o Senhor, nem te conto. Você sabe como Deus tem sido bom para contigo.
Como Deus tem sido misericordioso e Ele vai te consolar. Se o seu coração está triste, saiba disso. Ele vai te consolar. Ele está vendo. Ele está vendo a tristeza que você sabe como falar e a tristeza que você não sabe nem de onde vem. Deus não nos deu espírito de medo. Que Deus repreenda hoje todo espírito de medo e todo espírito de tristeza e todo e qualquer espírito que se levantou contra a tua vida. Que Deus jogue por terra hoje. Parece que a sua voz ficou fina. Parece que a sua voz ficou murcha. Mas o Senhor te diz que Ele vai colocar de novo. Você vai rugir de novo como um leão, como uma leoa. Parece que você, lá no seu interior, essa palavra, você murchou. Mas o Senhor vai te encher novamente. Vai te encher. E o teu rosto vai brilhar novamente. Teu rosto vai brilhar novamente. Em nome de Jesus. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Seja forte e corajosa. Forte e corajoso. E Deus está trocando o medo pela coragem. Deus está trocando o medo pela coragem. Deus está trocando a culpa pelo perdão. E Deus, lembre-se, Jesus é o segundo Adão, diz a Bíblia. E ele te leva de volta para o jardim. Ele é o Salvador. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Guarda isso, você vai rugir de novo, tá bom? Você vai rugir, né? Você vai rugir de novo. Como um leão, como uma leoa. Que Deus te abençoe. Façam a lição de casa de ler o Hebreus inteiro. E domingo nós temos culto na Pico, 15 horas. E dia 13 temos a vigília, 13. Não amanhã, 13. Não amanhã, 13. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. E são 8 horas em ponto. Fiquem com Deus.